Hoje eu vou falar sobre um tema que muito me interessa na astrologia, que é a nossa dimensão cósmica, né? O como que a astrologia tá para o ser humano, enquanto o ser humano sendo um ser cósmico, não só um ser individual. A questão é que nós temos planetas que trabalham o ser individual, né? Que são Sol, Lua, Mercúrio, Marte e Vênus. Esses 5 planetas, eles estão trabalhando no tema de quem eu sou, né? Como eu sinto, como eu entendo as coisas, o eu, o indivíduo e a relação dele com o mundo está sempre envolvido nesses 5 planetas. Quando você já trata do Júpiter e Saturno, que são os 2 últimos visíveis a olho nu, e que a astrologia tradicional, a astrologia antiga, ainda preserva, né, só trabalhar com esses 7 mencionados até aqui, quando você trata do Júpiter e Saturno, você está tratando do processo intermediário, o processo evolutivo. Então você tem o ser individual e o ser transpessoal ou o ser cósmico. E precisa de uma liga entre isso, como se fosse o 8, que forma o infinito, o símbolo do infinito. Quando você junta as bases do 8, você tem que ter ali uma liga. Essa liga é a liga entre aquilo que é individual e aquilo que é mais cósmico. Então são esses 2 planetas, o Júpiter e o Saturno. Eles trabalham no nosso processo evolutivo, com o caminho pelo qual a gente vai conectar as forças superiores, as forças cósmicas que estão dentro de nós. Então, o nosso caminho de ego-individuação, ele é todo da ordem dos planetas inferiores. Tanto é que temos ali Mercúrio, que é corpo mental, Vênus, que é corpo emocional, e Marte, que é o nosso corpo físico. E como esses corpos inferiores se relacionam com os corpos superiores, né? Proporcionalmente para Marte, que é corpo físico, Plutão, que é a 8ª superior, Mercúrio, que é corpo mental, Urano, que é a 8ª superior, e Vênus, que é corpo emocional, temos Netuno, que é a 8ª superior. Só que quando a gente trata desses 3 planetas superiores, né, nós estamos tratando da nossa existência cósmica. Então, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, Isabel, arbítrio e predestino, né? O arbítrio, ele tem escolha, é o eu, é a consciência, é a sua dimensão que, de alguma forma, está na sua mão, está na sua observação. Vamos dizer que a gente possa falar que esteja no seu controle, né? Se é que existe alguma coisa no nosso controle. Então, quando você tem o arbítrio, né? A ideia é que a gente pode, através do nosso eu, das nossas escolhas, das nossas atitudes, a gente possa ter um controle sobre o predestino ou a dimensão cósmica. Veja bem, a gente pode se proteger, a gente pode se tornar consciente, mas a gente ainda não tem um controle sobre um tsunami, a gente ainda não tem um controle sobre um terremoto, a gente ainda não tem controle sobre um asteroide caindo na Terra, né? Então, na nossa dimensão cósmica, na nossa dimensão biológica, na nossa dimensão terrestre, né, tem uma parte imensa que é aquilo que a gente tem que passar.
né? Eu sempre gosto da ideia de que nós somos um pedacinho do universo que se manifestou, né? Um momento do universo que ganhou manifestação, que ganhou forma. Então, veja bem, quando um mapa astral, ele, na hora do teu nascimento, ele consegue dizer tanta coisa sobre a sua personalidade, sobre o seu comportamento, sobre a sua relação com o universo que está à sua volta. Quando ele consegue dizer tantas coisas sobre isso, o mapa astral, na realidade, ele já podia, de alguma forma, falar sobre você no primeiro momento da sua existência, né? Por quê? Porque essa existência é uma manifestação de um momento cósmico, de um momento do nosso sistema solar. É a manifestação de um momento, é dar vida a uma energia, é dar corpo, mente e emoção a uma energia, é botar indivíduo em uma energia cósmica. Então, veja bem, quando a gente tem, né, os planetas posteriores, né, que são as oitavas maiores dos nossos 3 inferiores, quando a gente tem esses planetas posteriores, a gente já não tem controle. A gente já é a manifestação do que tem que ser, né? Da mesma forma como a gente não tem controle sobre eventos na Terra de grande proporção. Por que a gente teria controle na nossa vida de tudo, né? Então, uma das grandes buscas do astrólogo é para a gente tentar ter mais consciência, se melhorar, né? Ter um controle maior sobre o nosso comportamento, as coisas ao nosso redor, ter uma consciência maior das nossas escolhas. Mas tem uma parte disso que já no nosso mapa de nascimento, pelas expectações, já nos mostra que a gente, uma parte não necessariamente é a gente que conduz. Ela simplesmente é, né? Igual o tamanho que a gente tem, simplesmente é, a gente tenta, né, cuidando dos hormônios, crescer mais, né, tentar ser mais alto e tal, mas a gente tem um tamanho, a gente tem uma cor, a gente, hoje em dia, transmuta o sexo também, quer dizer, a gente já consegue ter uma atuação. Eu acho que o ser humano hoje na humanidade já consegue ter uma atuação de maior abrangência do arbítrio dele, né? Tem mais opções e mais escolhas, mas ele ainda não consegue, com isso, determinar tudo. Não consegue mesmo. Então, veja bem, determinadas coisas a gente simplesmente é. E quando você trata da sua existência cósmica, a ideia, né, é o que esse universo está preparando para mim. Qual o nível de consciência que eu tenho que ter, né? E aí entra uma questão que é muito forte, né? Você busca astrologia para saber quem você é, como é que você faz para ganhar mais dinheiro, como é que você faz para ter um amor, né? Como é que você faz para alcançar seus objetivos? Sim, busca astrologia por vários motivos desses. Para autoconhecimento? Sim. Agora, você pode buscar astrologia para entender a sua existência e entender o porquê que você está aqui e entender, né, como você pode fazer o melhor para alcançar
esses objetivos, essa orientação que é maior do que a sua simples vida ou do que a sua simples existência. Veja bem, você pode perfeitamente bem buscar saber da sua vidinha, sua vida ali, teu dia a dia. Mas você também pode, com a astrologia, tentar entender a importância dessa vida num todo, tentar entender a importância dessa vida num coletivo e em que momento da humanidade você está entrando e a importância da sua vida nesse momento da humanidade, né? E aí você está falando dos planetas posteriores, né? Urano, Netuno e Plutão, os transpessoais. Transpessoais já fala, transpessoais, o nome já diz. Ele não é para tratar do que seria bom para você, o que você gostaria para o seu filho. Ele é para tratar do imponderável. Ele é para tratar daquilo que a gente não tem o controle, né? Os transpessoais é para a gente se entender na existência que a gente está. É para a gente se entender no momento da Terra que a gente está. Para a gente se entender em que grupo, em que país a gente nasceu, que grupo a gente pertence e por conta de que eu estou lutando, né? Por conta de que eu estou existindo. Então, essa consciência que é maior, que não se limita à nossa mera vida, mas a uma consciência muito maior da nossa existência, é que são, para mim, as grandes leis cósmicas, né? Que efetivamente, né, essas leis cósmicas, elas partem de cima para o indivíduo e também partem do indivíduo para cima, né? E quando eu penso isso numa ordem astrológica, eu penso que parte dos planetas transpessoais para os pessoais, atravessando os intermediários, que é a nossa capacidade de compreender e de agir do grande para o pequeno ou do pequeno para o grande, né? Então, veja bem, ou parte do indivíduo, da consciência do indivíduo para a integração do todo, ou seja, dos planetas individuais para os transpessoais. Bom, e aí, evidentemente, como nós estamos falando de uma coisa muito ampla, as casas, os signos, as retrogradações, os aspectos que esses planetas fazem entre si são de profunda importância. Profunda importância para a gente entender, né, a nossa vida mediante a nossa manifestação pessoal, mediante a esse grande universo que a gente pertence. Então, essa é a ideia. Daqui a mais ou menos um mês eu vou estar lançando o meu curso de aspectos, em que eu tento tratar muito sobre esses temas e entender a relação que cada mapa tem entre esse ser individual e esse ser maior, entre o arbítrio e o destino, o predestino, que é o entendimento do que vai além da gente, do que vai além das nossas escolhas.